Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Lucas, estudo na turma primeiro ano B na Escola Professora Guilmar de Almeida Peixoto. Este é um trabalho do Laboratório de Aprendizagens de Iniciativas Sociais ou Comunitárias, do professor Júlio e da professora Andrea. As relações de trabalho e a sociedade. Desde a fase jovem à adulta, o trabalho é a atividade a qual nós, Homo sapiens, como o arquiteto Ian Gell e também outros filósofos, chamam nós humanos para relacionar os humanos na sociedade para produzir a sua existência. Mas calma, essa ideia não quer dizer que o ser humano existe em função do trabalho, mas sim para produzir meios de sobreviver. Quando uma relação de trabalho altera-se no fluxo da nossa história, também há mudanças em alguns fatores, como por exemplo, na estrutura social, relações de posicionamento e outros. Tudo isso em torno do trabalho. Como, por exemplo, época do açúcar, como conhecido também como época ciclo cana-de-açúcar, que possui algumas características principais, que era a cana, ela era plantada em terrenos enormes, que eram conhecidos como os latifúndios. Possuía mão de obras escravas, possuía engenhos e também diversos fatores as quais era da época. O mercado possuía o pacto colonial, que determinava que o açúcar que era produzido aqui no Brasil fosse direcionado a Portugal, ou seja, era um mercado externo. Em relação ao trabalho, as primeiras formas de trabalho eram realizadas por indígenas, as quais já se encontravam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, mas que a respeito dos portugueses, quando eles chegaram aqui, mantiveram esses indígenas como escravos, e por serem nativos não eram rentável. Ambos não tinham acessibilidades por serem escravos, mas ao mesmo tempo por outros fatores que incluíam na lista. As transformações não pararam por aí. A globalização é um dos fenômenos mais significativos da história humana. A globalização ela não só ocorre no mundo em geral, ocorre também nas nações e também dentro da sociedade. Muitas vezes nós não podemos sentir nem perceber, mas ocorre a globalização desde fatores, desde as sensações de fatores climáticos, mas também no nosso cotidiano, desde nossos hábitos até o nosso costume de ir ao trabalho e à escola. Atualmente, a globalização modificou relações sociais mais íntimas e de trabalho. Atualmente, as relações sociais ganharam novas possibilidades através de redes sociais e da internet, como por exemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outros aplicativos. Os exemplos de relações sociais são formal, relação de companheirismo e afeto entre membros, são passageiras e desenvolvidas em diversos contextos da vida, como por exemplo no trabalho, relações sociais com os chefes, com os colegas de trabalho, e possui também o informal, que são duradouras, desenvolvidas pelo afeto de pessoas que interagem. Possui uma linguagem coloquial, como amigos de escola e amigos de infância. Alguns exemplos de relações sociais são relação familiar, cultural, pedagógica e etc., onde também possui acessibilidade atualmente em geral, tanto para negros, brancos, indígenas, entre outros, as quais, durante esse tempo, não eram todos que tinham acessibilidade para tudo, comparado hoje em dia.